Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é terça-feira, 15 de julho de 2025. Bora dar aquela geral rápida e esperta no que movimentou a economia ontem, né, dia 14. O clima esquentou bastante com as novas ameaças de tarifas dos Estados Unidos batendo em várias frentes e o Brasil, bom, sentiu o golpe. Vamos ver qual é a resposta que o governo brasileiro começa a montar, tipo a partir de hoje. E como as bolsas e o dólar reagiram por aqui e lá fora. E tem mais. O Bitcoin quebrando recorde de novo. E outros sinais importantes das economias americana e brasileira. Fica ligado. Certo, vamos tentar entender essa confusão das tarifas. Ontem o ex-presidente Trump subiu o tom mesmo, falou em tarifa de 100% sobre produtos da Rússia e ainda ameaçou com tarifas secundárias, né? Ou seja, punir quem continuar negociando com os russos. Ligou tudo à guerra na Ucrânia e não parou por aí. Sobrou também para a União Europeia e para o México. Eles ganharam prazo para tentar evitar tarifas de 30%. E para a gente aqui no Brasil, bom, a tarifa de 50% que já tinha sido anunciada sobre vários produtos nossos começou a valer de fato. E o impacto já está sendo sentido. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que venderam quase metade do total para os Estados Unidos no primeiro semestre, são os mais afetados, né? Setores como de aeronaves da Embraer, suco de laranja, café, carne bovina, calçados, estão todos na linha de tiro. Aliás, o pessoal dos calçados, que vinha numa fase até boa recentemente, sentiu isso como um verdadeiro, tipo um balde de água fria. Parece que usar tarifa como ferramenta de pressão política voltou com tudo, né? E é justamente hoje, dia 15, que a resposta do Brasil começa a tomar uma forma mais concreta. Não é só discurso, sabe? É ação em várias frentes. Primeiro, está prevista para hoje mesmo a publicação do decreto que ativa a Lei de Reciprocidade Econômica, aquela lei de 2025, lembra? Lembro. A que permite responder na mesma moeda, né? Exatamente. Dá ao governo o poder de suspender benefícios comerciais a quem nos prejudicar. É uma ferramenta importante. Segundo, foi criado oficialmente um Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas. Um comitê específico para isso. E quem toca? Quem vai coordenar é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele já tem reuniões marcadas para hoje mesmo com os setores mais atingidos para alinhar a estratégia, sabe? Entendi. Então, essa lei de reciprocidade na prática, o Brasil pode, por exemplo, taxar produtos americanos também, é isso? Exatamente. Isso permite aplicar medidas equivalentes. Mas não é só isso. O Brasil também planeja acionar formalmente a Organização Mundial do Comércio. A ideia é buscar apoio de outros países que também foram afetados por essas medidas americanas. Formar uma frente comum, né? Faz sentido. Criar um bloco. E tem mais uma coisa. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o famoso Conselhão, também foi chamado para discutir o assunto hoje, buscar soluções. O que fica claro é uma tentativa de mostrar uma resposta assim, bem organizada e estruturada, usando os canais legais, diplomáticos e buscando unir governo e setores produtivos. Não é só protesto. Ok. Enquanto o Brasil se organiza para responder, os mercados financeiros tiveram um dia de humores bem diferentes ontem, né? Lá nos Estados Unidos, foi meio a meio. O índice Nasdaq, de tecnologia, bateu novo recorde. E o S&P 500 ficou ali pertinho da sua máxima histórica também. Teve empresa tipo a Palantir subindo bem, muito por causa de notícias de inteligência artificial. Mas, por outro lado, a Constellation Brands, que é dona de várias marcas de cerveja mexicana, caiu. Justamente por causa dessa história das tarifas sobre o alumínio do México. Agora, aqui no Brasil, a história foi bem outra, né? Pois é. Aqui o impacto foi mais direto e, bom, negativo. O Ibovespa, que é o principal índice da nossa bolsa, caiu 0,65% ontem. E olha, já acumula uma perda de mais de 2,5% só neste mês de julho. Não tá fácil. E o dólar? Disparou de novo. Disparou, subiu 0,66%, fechou a 5.584,42 centavos. É o maior valor desde o comecinho de junho. Claramente o investidor por aqui ficou mais cauteloso, né? Buscando proteção, uma posição mais assim defensiva diante dessa baita incerteza comercial. E nesse meio tempo todo, o Bitcoin resolveu dar o ar da graça de novo. É isso, recorde.
Sim, de novo, o Bitcoin atingiu um novo recorde histórico, chegou a ultrapassar os 123 mil dólares. Isso acontece num momento interessante porque lá nos Estados Unidos se discute uma legislação que pode ser mais favorável às criptomoedas. Será que tem ligação? Ou é só coincidência? É difícil dizer com certeza, né? Pode ser uma coisa meio separada ou talvez nessa instabilidade toda, com guerra comercial e tal, alguns investidores estejam vendo o Bitcoin como uma espécie de refúgio alternativo. É algo para a gente ficar de olho. Com certeza. E para completar esse quadro todo, tem outros sinais piscando no radar econômico, certo? Coisas para a gente prestar atenção. Exato. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem alertas sobre uma desaceleração no mercado imobiliário. Isso acontece muito por causa das taxas de juros que continuam altas para financiamentos de imóveis, sabe? E a dívida pública americana que não para de crescer. Isso explica a cautela do Fed em cortar juros, imagino. Ajuda a entender, sim. O Federal Reserve, o banco central deles, está bem cauteloso para cortar os juros, mesmo com alguma pressão política para isso. E aqui no Brasil, tem sinais específicos também? Aqui a gente vive uma situação meio curiosa com o agronegócio, né? O governo anunciou um plano safra com valor recorde, o que é bom. Só que, por outro lado, os produtores estão lidando com custos muito altos. A taxa Selic, ainda em 15%, encarece demais o crédito. E eles estão dependendo cada vez mais de financiamento privado, que geralmente é mais caro que o crédito oficial. É um equilíbrio difícil. E tem um ponto interessante, mais de longo prazo, levantado pelo Fundo de População das Nações Unidas. Qual? Sobre desafios demográficos. Questões ligadas à autonomia reprodutiva podem, lá na frente, impactar a dinâmica da nossa população e, por consequência, o crescimento econômico. É um fator de fundo que não dá para ignorar quando se pensa em economia a longo prazo. Entendido. Então, para a gente fechar a conta de hoje, o cenário internacional segue bem tenso com essa história de guerra de tarifas. O Brasil está se mexendo para responder de forma organizada, usando as ferramentas que tem. Os mercados estão naquela montanha russa, reagindo diferente em cada lugar. Bitcoin nas alturas. E os desafios econômicos, tanto lá fora quanto aqui dentro, continuam na mesa. É preciso ficar de olho aberto o tempo todo. Muita coisa acontecendo. E talvez o ponto mais importante para a gente refletir agora seja esse. Essa escalada toda no uso do comércio como tipo uma arma política. Isso pode estar forçando, talvez até acelerando, uma reorganização bem profunda das cadeias globais de produção e das próprias relações entre os países. É como se a gente estivesse entrando num território novo, sabe? Ainda pouco explorado e, com certeza, cheio de interrogações e incertezas pela frente. Valeu por acompanhar mais essa análise aqui no Se Liga Economia. Continue ligado aqui para mais análises e notícias que importam para o seu dia.